Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 81, e eu gostaria de ler para vocês o verso 11. Mas o meu povo não escutou a minha voz, Israel não quis saber de mim. O Salmo 81 pode ser estudado de três maneiras: do verso 1 ao verso 7, do verso 8 ao verso 11 e do verso 12 ao verso 16. A primeira parte funcionaria como uma tese. Ali você encontra a proposta, ali você encontra o que deveria acontecer da parte do povo de Deus para com Deus, todo o povo o tempo todo, e tem a ver com o reconhecimento de quem o Senhor é e o que Ele faz em prol dos seus. Envolve adoração, envolve gratidão, e tudo isto vem como um peso de mandamento. 81, verso 1, cantem de júbilo a Deus, força nossa, celebrem a Deus, o Deus de Jacó, cantem louvores e façam soar os tamborins, a suave harpa e também a lira, toquem a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa, é preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Em outras palavras, é uma ordem. O Senhor Deus espera que esta atitude aconteça, e isso em função daquilo que Ele fez em prol do seu povo. Verso 7, na angústia vocês clamaram e eu os livrei, do esconderijo do trovão eu lhes respondi e eu os pus à prova junto às águas de Meribá. Quando vocês estavam sob peso de trabalho forçado, eu fui o libertador. Verso 6 diz, livrei os seus ombros do peso e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos. Então aí você tem esta primeira ênfase naquilo que é o reconhecimento, ou o que deveria ser o reconhecimento da parte do povo para com o Senhor Deus em adoração e gratidão. A segunda parte dos versos 8 ao verso 11 esses versos falam de rechaçamento. Ao invés de reconhecimento, existe um rechaçamento. E assim, o salmista descreve a atitude do povo não como sendo aquela que foi orientada na tese anterior, como sendo uma atitude de adoração e gratidão. Agora o povo age com obstinação, com alienação. E assim o rechaçamento acontece e um estranhamento entre Deus e o seu povo. Algo que não deveria ter acontecido de maneira alguma, mas do verso 8 ao verso 11 você tem, escute meu povo as minhas admoestações, ó Israel, se ao menos você me escutasse. Não haja no meio de vós nenhum Deus estranho, nem se prostrem diante de um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram a boca e eu a encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz, Israel não quis saber de mim. Então essas duras e doloridas palavras do Senhor Deus reconhecendo através do salmista que chegou o momento em que o povo optou por este estranhamento, o povo optou por esse rechaçamento, como se Deus tivesse feito o que precisava ser feito e agora é hora de nos deixar sozinhos, de nos deixar em paz, por que não dizer? O verso 9, eu gostaria de dizer que ídolos, esses deuses, eles são muitas vezes as nossas próprias obsessões e aquilo que nos faz prostrar diante de alguma coisa que não deveria ser objeto de adoração. Seja como for, estes versos falam de rechaçamento e de como que progressivamente a alienação e a obstinação levaram ao estranhamento de duas partes que deveriam estar unidas. Do verso 12 ao verso 16, o salmista fala sobre o rendimento de tudo isto. Fala sobre a hipótese de que haveria provisão, de que haveria intervenção contínua da parte de Deus para com o seu povo, se o seu povo se mantivesse
ligado a Ele, fiel a Ele. Então, é como se nós tivéssemos na primeira parte a tese, o que deveria ser. Na segunda parte, a antítese, aquilo que foi o contrário. E agora nós temos então a síntese, o fechamento, a conclusão da coisa nos versos 12 ao verso 16. E o salmista fala de rendimento daquilo que é consequência, ou se você preferir, o segmento dos fatos. Verso 12, assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem nas suas próprias inclinações. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a ele, e isto duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Então, nessa terceira parte você tem aquele quê de tristeza, de lamento por algo que poderia ser diferente em termos de intervenção divina, em termos de provisão divina, e não será assim porque a opção foi outra. A opção foi por obstinações e deuses e assim ídolos estranhos, deixando de reconhecer a grandeza do Senhor Deus, Trino de Israel. Nesse sentido, então, nós podemos olhar para a Bíblia como um todo e o Novo Testamento, e aqui eu gostaria de comentar em algumas passagens e gostaria de deixar contigo para a reflexão futura. Em Lucas, no capítulo 8, existe um verso muito constrangedor, para dizer o mínimo. É o contexto da libertação do endemoniado gadareno. Jesus atravessa o mar, chega à região de Gadara, liberta a pessoa que era um problema social, moral, espiritual, físico, metia medo nas pessoas. Depois de ter curado o homem, de ter causado a morte dos 2.000 porcos e daí por diante, olha só o que aconteceu. Todo o povo da terra dos Gadarenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. É muito preocupante para mim quando nós chegamos ao ponto, como pessoa, como casal, como família, como cidade, estado, país, como mundo, uma região inteira, de dizermos: muito obrigado, até aqui foi bom, mas por favor, se retire de nós. Muito preocupante. Mas se nós formos para Romanos capítulo 1 e o verso 28, a palavra de Deus diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Então, aí está. Nós pedimos, em primeiro lugar, para que Deus saia, ao invés de reconhecê-lo em adoração. Nós seguimos os nossos próprios conceitos e preconceitos e assim estabelecemos as nossas próprias obsessões, seguindo o curso que nós estabelecemos, e o Senhor Deus permite que isto aconteça, porque no final das contas é a responsabilidade humana no uso do seu arbítrio. Mas existe algo ainda mais complicado de se ler no Novo Testamento, que está em Apocalipse, no capítulo 22, o verso 11 e o verso 12. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. As palavras do Senhor são sérias nesse sentido e deveriam fazer com que nós pensássemos acerca desta opção: eu vou me agarrar ao Senhor Deus Trino de Israel em louvor, em reconhecimento, em gratidão, ou eu irei solicitar que Ele me deixe e assim seguir o curso dos meus próprios ídolos e das minhas próprias obsessões. Com base no verso 11, mas o meu povo não escutou a minha voz, Israel não quis saber de mim. Eu fico meditando nessas palavras e olhando para mim mesmo
e sabendo que isto é algo seríssimo, porque esta é a nossa opção em muitos momentos da nossa vida, e Deus nos livre desta decisão sendo final em nossas vidas. Por que nós vivemos esta decisão? Porque para as coisas difíceis nós olhamos com seriedade, perguntando acerca do Deus verdadeiro e dizendo: se o Senhor existe, de fato me ajuda. Mas quando chegam os momentos fáceis, e para as coisas fáceis, eu não preciso de Jesus Cristo. Eu preciso dos meus deuses. Por que fazemos isto? E a minha resposta a esta pergunta, ela pode não satisfazer em termos de resposta, de encontrar a solução para este dilema, para este questionamento, mas pelo menos me serve como um direcionamento rumo à resposta. Por que fazemos assim? E a minha resposta, ainda que imperfeita, a esta pergunta é isto: para as coisas que me dão prazer, eu preciso dos meus deuses, porque os meus deuses nunca me contradizem. Mas para as coisas que exigem sacrifício, aí eu preciso de Jesus Cristo. Ou seja, é uma questão de optar por aquilo que é obediência sacrificial ou por um relacionamento conveniente. Jesus Cristo demanda sacrifício. Os meus ídolos, as minhas obsessões, querem estabelecer o meu prazer. E daí o porquê, eu creio, seja tão fácil optar por um e não por outro. Um teólogo britânico que eu respeito muito, David Powson, faz um comentário, e com isso eu quero caminhar para o fim. Um comentário que é muito incisivo e ao mesmo tempo muito sóbrio, bem como sábio. E a ideia é esta: muitos querem viver como ateus, sem limites cristocêntricos, especialmente em suas vidas. Porém, ao encararem a morte em seus leitos de morte e em seus funerais, eles querem ser afirmados como pessoas fiéis e tementes ao Senhor Deus, quando todos ali presentes sabem que não é a verdade, ou que não foi verdade. Que Jesus Cristo, Bíblia, igreja, oração, santificação, nunca tiveram importância para aquele indivíduo. E, no entanto, esta é a expectativa. Eu quero viver livremente, mas quero morrer em Cristo. E eu quero dizer que você não pode, eu não posso ter ambas as coisas. Eu não posso viver uma vida sem Cristo, esperando morrer com Ele no final. E a minha oração é que nós possamos todos os dias experimentarmos a presença deste Cristo vivo e ressurreto, que abençoa as nossas vidas em cada etapa da jornada, e que por sua graça e por sua fidelidade no poder do Espírito sejamos mantidos fiéis até o fim, para que possamos receber a coroa da vida. Que Deus te abençoe e até a próxima.